Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre as funções de agregação, ou seja, fazer algumas contas aqui para a gente saber algumas informações dos nossos dados. Então, vamos começar com o novo bloco aqui de edição, né? E vamos primeiro trazer todas as informações da tabela do nosso autor. Então, from autor. Beleza, então temos aqui toda a nossa tabela de autor. Eu vou precisar saber agora quantos livros tem um determinado autor. Então, a gente vai saber aqui a quantidade de livros para cada autor. Como que a gente faz isso aqui? Só baixar aqui. Simplesmente a gente vai fazer select from livro. E se eu retornar tudo aqui agora, ele vai me dar todos os livros dentro dessa tabela. Como a gente quer saber a quantidade, o que a gente pode fazer aqui? A gente vai usar a função de agregação count. Eu vou contar o quê? O meu título. Será? Vamos ver como que vai ficar. Ou seja, assim eu vejo, né, todas as quantidades do meu livro. Porém, quero saber o meu autor. Então, a gente vem, pode ser na frente, pode ser atrás, tá? Vou fazer aqui na frente para ficar intuitivo. Ó, apareceu só uma linha porque, lembram da última aula? Eu tenho que sempre agrupar as minhas colunas que não tem a nossa agregação, nossa função matemática. Então, beleza. Olha que legal. Então, já sabemos a quantidade de livros por autor. Esse autor de código 6, ele tem 6 livros. Então, sabemos, sim, ele é o maior. Porém, se a gente ficar assim, olhando os dados assim, pode ser cansativo em uma informação muito grande da tabela. Então, a gente sempre pode ordenar a coluna que a gente quer, que no caso é a coluna 2. Vamos botar desk. Olha lá. Então, voltamos aqui, ó, com o autor 6, ele tem 6 livros, ok? Agora imagina, eu quero saber qual é o maior valor do livro desse autor 6. Então, o livro mais caro, né? Então, deixa eu subir um pouquinho aqui. Isso. Não confundir, beleza? Então, vamos começar com o select. Vou botar aqui todas as colunas aqui por enquanto. E vamos olhar a nossa tabela de autor primeiro. E logo a minha livro. Vamos fazer o inner de olhar com igualdade. Que vai ser a minha coluna, a mesma coluna que eu tenho na outra tabela. Então, esse aqui já faz meu inner join. Então, se a gente executar, vai trazer todas as informações de ambas as tabelas. Então, como eu quero saber o livro mais caro do autor 6, como que eu faço isso? Eu preciso saber o nome do autor, certo? Então, eu venho aqui, nome do autor. Posso colocar o ID dele também. E posso colocar o título, para a gente saber qual é o livro. Vamos botar, então,
título. E agora aqui, que a gente vai usar a nossa função de agregação de máximo. Então, como eu quero saber o mais caro, a gente utiliza max, de máximo. O que eu quero ver o máximo dele? O preço. E aqui vamos colocar o apelido de mais caro. Por exemplo, para ficar intuitivo aqui, tá? E lembrando, toda vez que temos alguma função matemática, nós precisamos agrupar. Também vamos fazer o by aqui. Eu copiei os cabeçalhos ali em cima, tá? E vamos rodar. Ó, observe que ele não veio na ordem do mais caro. Certo? Então podemos ajeitar isso. Então vamos usar aqui o order by. Vamos usar 1, 2, 3, 4. A quarta coluna nossa. Esse daqui é novo, tá? Eu não passei nas outras aulas, mas a gente pode colocar o nome da coluna ou a posição dela. Quando faz coluna, se a gente aumentar aqui a quantidade de coluna nossa, isso aqui pode se perder. Então, geralmente, o mais prático seria colocar o nome da coluna, mas fica a critério de cada um. Então, eu vou ordenar do maior para o menor. Então, sabemos que o livro, o buraco de agulha, é o mais caro de todos. Então, como a gente não quer aqui o mais caro do autor 6, então a gente simplesmente pode fazer um filtro aqui do nosso autor. Ó, sendo que repare que ele aqui me deu o mais caro, né? Ele trouxe todos os livros, mas ordenando aqui do mais caro. Mas se eu fizesse de outra forma, se eu ignorasse aqui, ó, o meu título, como que ficaria? Eu vou comentar esse título aqui. E aqui também. Então esse ordem by aqui não precisa ter mais, porque eu vou ter 4 colunas. Vamos rodar. Olha que interessante. Então sabemos que o autor tal tem esse livro aqui, mas tem o mais caro dele é R$ 35. Porém, não sabemos o título, ou seja, não sabemos qual livro que é. Então, vamos tentar pegar aqui, saber qual livro que é, trazer o nome dele aqui. Vamos lá? Eu simplesmente tirar esse comentário aqui do nome do meu livro, do tipo. Vamos ver o que acontece? Eu não vou agrupar ele aqui embaixo, ok? Olha que interessante. Quando a gente não agrupa, ele vai pegar a minha referência desse preço. Então, ó, lembrando aqui, lá em cima, se eu pegar, fazer um filtro aqui, vamos conferir mesmo se realmente esse livro é mais caro. Vamos fazer aqui embaixo aqui, ó. Vou copiar tudo aqui, acho que é melhor. Aí, pegar aqui isso. Ó, então eu só tenho o livro desse meu autor 6. Então se eu ordenar aqui, nem precisa, né? Aqui, ó. Harry Potter, Relíquias da Morte. Então, vamos rodar aqui. Olha que legal, ele vai retornar. Então, simplesmente, quando a gente tirou aqui do grupamento aqui do título, ele já trouxe também, ele pegou o máximo do preço referente a qual título que é. Se eu voltar com ele aqui, o que vai acontecer? Ele vai agrupar por cada nome do livro. Então, ele vai perder essa característica de trazer apenas um único. Ó. Ok, pessoal? Vamos falar um pouquinho mais agora sobre a outra função de agregação. Vou abrir um novo aqui. Vamos falar da média. Então, vou abrir outro script aqui. Com a média de preço por autor. Então, vamos começar.
Vou pegar minha tabela de autor também, a da minha livro. Vamos fazer image join com igualdade. Ok, então esse aqui é o nosso script simples. E vamos começar a fazer a nossa resposta para essa pergunta. Então vamos lá. Para eu saber a média, a gente já falou em algumas aulas atrás, é a VG. Então, vai ser o que? O meu preço, né? A média do meu preço. Vamos apelidar aqui como preço médio. Ok? E vamos agrupar. Até esqueci aqui de botar o by. Então vamos rodar esse script. Vamos conferir lá o do... Vamos pegar aqui daquele... Ó, aquele que a gente viu anteriormente, que é o do Volume, ele tem um preço médio de R$30. Será que é isso mesmo? Vou voltar lá naquele outro nosso script. Vamos pegar aqui, ó. Aqui no dpif, aqui, ó, você selecionando todas as colunas. Aqui no cantinho direito tem uma calculadora. Você pode clicar. Talvez um de vocês não está aparecendo. Vocês podem clicar com o botão direito, adicionar a função e escolher aqui qualquer que vocês querem usar. Então, no nosso caso aqui, ó, a média é 30 e 56. Lá, 30 e 56 arredondando, como tá lá. Então, nossa função de média funcionou. Então, vamos fazer a soma, igual que a gente fez lá. Aqui, não estava programado não, mas vamos somar todos os livros, quanto que daria para esse autor. Então, vamos fazer aqui. Daí vamos usar o autor. Vamos usar somente tabela livros. Eu falo livros, mas é livro, né? Vamos filtrar somente esse autor, que a gente já sabe que a gente quer usar ele como referência. Vamos fazer tudo. Deixar o ponto e vírgula aqui embaixo. Então, já temos aqui a informação de todos os livros desse autor. Vamos agora somar, que é o sum, o que? É o preço. Então, vamos supor, a gente quer saber o estoque, na verdade, de quanto temos o estoque geral ou somente de um autor. É assim que poderíamos fazer, valor de estoque, né? Então, ó, dá os mesmos R$183 que a gente viu aqui nessa função aqui do DB. Então, se a gente quisesse, então, saber de todos os livros, a gente simplesmente seleciona, tirando esse autor, a gente tem o valor do nosso estoque, digamos assim, dos nossos livros. Vou deixar esse conteúdo aqui lá na nossa plataforma. Então, na aula que eu vou colocar, na aula aqui, quando vocês selecionam, então dentro do módulo e na aula, aqui embaixo, abaixo do vídeo, tem os arquivos. Então, se tiver, sabe, em arquivo, significa que tem conteúdo. Então, aqui vocês vão poder baixar esse conteúdo dessa aula. Então, por hoje é só. Até a próxima aula.